Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo no dia de hoje, né? Então, o nosso vídeo hoje, ele vai falar um pouco, né? Nós vamos estudar um pouco a respeito de Elamã, capítulo 13 ao capítulo 15. Bom, o tema da nossa aula é: o Senhor é misericordioso com aqueles que se arrependem. Eu começo dizendo: ainda bem, porque se assim não fosse, nós estaríamos perdidos. Mas vamos lá. Gente, então, olha só. Originalmente, Samuel foi enviado aos Nefitas para anunciar as boas novas sobre a vinda do Salvador. Certo? Em Elamã 13, capítulo 7, ele diz: E eis que isso me foi anunciado por um anjo do Senhor, e ele trouxe boas novas à minha alma. E eis que vos fui enviado para anunciar isto também a vós, para que tenhais boas novas. Mas eis que vós não me quisestes receber. Então, ele começa falando que a missão de Samuel era profetizar sobre a vinda do Salvador Jesus Cristo, porque o tempo do seu nascimento se aproximava e era necessário que um profeta fizesse profecias ao povo quanto ao seu nascimento, quanto às coisas que o povo precisava saber sobre esse evento tão magnânimo, né? Tão maravilhoso que aconteceu. Só que o povo rejeitou Samuel. E aí, por terem rejeitado o profeta, por não quererem dar ouvidos à palavra do profeta, o teor das profecias mudaram. Então, ela deixou de ser uma mensagem de boas novas. Por isso, continuando, ele diz bem assim, ó, por ter sido rejeitado, ele voltou com severas advertências sobre os julgamentos de Deus. Tá vendo? Então, o Senhor foi rejeitado pelo povo e, ao invés de profetizar as boas novas, ele fez sérias advertências sobre a iniquidade do povo. Mas essas advertências incluíam consistentemente um convite misericordioso para o arrependimento. Então, mesmo falando das iniquidades do povo, mostrando todas as suas calamidades, iniquidades, corrupções, falcatrua, tudo. Ele ainda falou que a saída disso tudo era o arrependimento. E que o Senhor era misericordioso, estava disposto a perdoar todos aqueles que estivessem dispostos a se arrepender. Então, ele pede que a gente faça o seguinte. Então, a primeira coisa, ele pede para nós lermos os capítulos 13 a 15 e identificarmos esse convite. Em que partes o Senhor mostra esse misericordioso chamado ao arrependimento? Onde é que o Senhor mostra essa misericórdia dele? Onde tem esses chamamentos ao arrependimento? Ele pede, gente, para que quando nós estejamos lendo, enfatizar com bastante atenção nessas escrituras que nós vamos ler aqui agora. Primeiro, é Lamã 13, versículo 6. Quando ele diz bem assim: Sim, terrível destruição aguarda este povo, e ela seguramente virá sobre este povo, e nada salvará este povo, a não ser o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, o qual sem dúvidas virá ao mundo e padecerá muitas coisas e será morto pelo seu próprio povo. E aí o versículo 11, quando ele diz bem assim: Mas, se vos arrependerdes e vos voltardes para o vosso Deus, eu desviarei a minha ira, diz o Senhor. Sim, diz o Senhor. Bem-aventurado os que se arrependerem e se voltarem para mim, mas ai daqueles que não se arrependerem. Ok? Então nós podemos ver aqui que o Senhor diz que
uma terrível destruição acontecerá com o povo, e que ninguém se salvará, a não ser os que se arrependerem e tiverem fé nele. E ele ainda diz no versículo 11, certo? Que desviará a sua ira dessas pessoas. E diz que é muito bem-aventurado os que se arrependem e voltam seu coração para Cristo. Mas ai daqueles que não se arrependerem. Então, as profecias mostram o teor e a misericórdia do Senhor. O Senhor está perfeitamente disposto a perdoar todos aqueles que estiverem dispostos a se arrepender. Então não é diferente comigo hoje, não. O Senhor está disposto a me perdoar. Basta que eu me arrependa e viva adequadamente. 14, versículo 15 ao 19. Ele diz bem assim: pois eis que ele certamente deverá morrer, para que venha a salvação. Sim, cabe-lhe morrer, e isso é necessário para levar efeito à ressurreição dos mortos, para que assim como os homens possam ser conduzidos à presença do Senhor. Sim, e eis que a morte leva a efeito a ressurreição, e redime toda a humanidade da primeira morte, dessa morte espiritual, porque toda a humanidade, tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão, é considerada morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Então aqui começa a estabelecer uma relação, para que a gente possa entender por que a gente morre. Morremos porque Adão pecou. Então a morte entrou no mundo pela desobediência de Adão, por um homem. Então foi o homem que trouxe a morte ao mundo, certo? E aí continua: mas eis que a ressurreição de Cristo redimirá toda a humanidade. Sim, toda a humanidade. E leva-a de volta à presença do Senhor. Sim, e torna operante as condições do arrependimento, de que todo aquele que se arrepender não é cortado nem atirado no fogo, mas todo aquele que não se arrepender é cortado e atirado no fogo, e recai sobre eles novamente uma morte espiritual. Sim, uma segunda morte, porque novamente são separados das coisas concernentes à retidão. E aí ele diz, né, nesse ponto, que Cristo, morrendo, ressuscitando, ele pagará o preço que tornará o processo de arrependimento viável. Então, do que é que adianta eu me arrepender se não houver uma restituição? Eu roubei, estou arrependido de ter roubado. E a pessoa que foi roubada, ela vai continuar sem aquele bem que lhe pertencia? Será que isso é justo? Esse meu arrependimento, ele corrigiu as coisas? Tornou justo a vida das pessoas? Não. Então, se eu roubei, estou arrependido, eu tenho que devolver. Certo? Mesma coisa, nós vivemos em pecado. Cometemos muitos pecados, fizemos muita coisa errada. Aí eu digo, eu me arrependi. Mas espera aí. E as coisas erradas que você fez? Quem é que vai pagar por isso? Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele morre, ele expia por nossos pecados, ele faz com que o arrependimento se torne viável. Antes de Cristo, não havia remissão dos pecados pelo sacrifício expiatório. O sacrifício expiatório iria acontecer. Só aconteceu quando Cristo veio a este mundo. Todos sabiam, todos que estavam lá na pré-existência, né, claro, sabiam que essa expiação iria acontecer. E que essa expiação iria tornar o arrependimento viável, iria pagar o preço do arrependimento, que é necessário, a justiça, né? Mas, a partir desse momento, Cristo se torna nosso Salvador e Cristo paga o preço que o arrependimento cobra, certo? Vocês devem lembrar, né? O arrependimento ele tem 5 passos. Aprenderam com os missionários
E fica até a dica, né? A lição de casa, estude os 5 passos do arrependimento, que você vai ver que a restituição é um dos passos do arrependimento. Bom, e quando eu me arrependo, quem restitui? Cristo com seu sacrifício. Bom, então, versículo 19. Portanto, arrependei-vos, arrependei-vos, para que não aconteça que, conhecendo estas coisas e não as cumprindo, incorrais em condenação e sejais arrastados a essa segunda morte. Então, o Cristo faz o profeta Samuel faz uma advertência, ó. Vocês já sabem como são essas coisas. Estou ensinando para vocês, os profetas já ensinaram. Se mesmo assim vocês optarem por não se arrepender, vocês vão receber a segunda morte. Em outras palavras, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. E a terceira escritura é Lamã 15, versículos 7 e 8. E ele diz bem assim: E eis que sabeis por vós mesmos, porque haveis testemunhado, que todos que são levados a conhecer a verdade e a saber das tradições iníquas e abomináveis de seus pais, são levados a acreditar nas Santas Escrituras. Sim, nas profecias dos santos profetas que estão escritas, que os conduzem à fé no Senhor e ao arrependimento. Fé e arrependimento que lhes transformam o coração. Então, o versículo 7 aqui é muito interessante, porque ele diz que todas as pessoas que são levadas a conhecer a verdade, não importa onde elas vivam, não importa se é uma família de macumbeiro, se é uma família de católico, uma família de espírita, quando elas conhecem a verdade, elas passam a seguir a verdade, a ler as escrituras e a alimentar-se espiritualmente dessa maneira. Conseguem o arrependimento e transformam o seu coração. Certo? Versículo 8. Portanto, sabeis que todos os que chegaram a isto são firmes e inquebrantáveis na fé e naquilo que os fez livres. Certo? Então, quando nós conhecemos a verdade nos liberta, né? Tem até a escritura, né? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Então, vamos lá, continuando. Então, essas três escrituras mostram um convite muito especial de Salvador, um convite ao arrependimento, mas não só um arrependimento limpo e seco, demonstra também a misericórdia do Senhor. Porque muitas vezes, gente, os seres humanos, nós somos muito duros, não estamos dispostos a perdoar as pessoas tão facilmente. Hoje, por exemplo, gente, eu estava vendo o jornal lá no meio-dia da InterTV, o RN1, e eu vi a cena de um cara que ia sair de casa para trabalhar e o vizinho dele tentou atropelou ele com o carro. Ele estava na moto e tentou passar por cima do cara. E quando desceu, foi bater no cara ainda no chão e começaram a brigar. Por quê? Porque supostamente o vizinho que atropelou disse que foi acordado por barulhos vindo da casa dessa pessoa às 5 horas da manhã. E que já há muitos anos são vizinhos que vivem em briga. E aí resultou numa questão como essa. Falta perdão, falta amor, falta muitas coisas nesse exemplo aí, né? E o ser humano é assim. Eu fiz uma coisa ruim para você hoje, você vai lembrar disso às vezes pela vida toda. Mas esquece tudo de bom que eu já fiz para você. Então, o que é bom, nós tendemos a esquecer, mas o que é ruim, fica. E o rancor, o mau sentimento contra as pessoas ficam. Então, muitas vezes se torna difícil perdoar uma pessoa, porque você permite que esse mau sentimento seja alimentado. Mas o Senhor não. O Senhor é misericordioso. Ele faz o convite porque ele nos ama verdadeiramente. E ele está disposto a esquecer-se totalmente de toda e qualquer iniquidade que eu venha a ter feito, desde que eu verdadeiramente me arrependa e siga os seus mandamentos.
Então, tem algumas perguntas aí no final, né? Como esse convite se aplica a você? O que aprendemos nesses versículos sobre o arrependimento? Quando foi que você sentiu a misericórdia de Deus que resulta do arrependimento? Então, são perguntas pessoais que cabemos a nós analisar, meditar, ponderar e descobrir as respostas, né? E se essas respostas ainda não forem boas para nós, precisamos continuar nos arrependendo. Precisamos continuar viver o Evangelho como o Senhor espera que nós devemos viver, certo? Porque só assim é que nós vamos, no último dia, ser merecedores da exaltação. Eu sei que o arrependimento é algo fundamental em nossas vidas. Sem arrependimento, as portas da eternidade estarão fechadas para nós. Sem o arrependimento verdadeiro em nossas vidas, as ordenanças do templo não poderão ser efetuadas em nossa vida. E os laços que nos unem às pessoas que amamos não terão valor algum ou validade no mundo vindouro. Eu sei que o Salvador ele sacrificou-se para que eu pudesse ter a oportunidade de voltar a viver com ele. E espero que possamos nos esforçar para estarmos com ele no último dia. Eu encerro esse vídeo com esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.